aí, gente, está bem? Hoje a gente está se reunindo de casa. O clima não está muito favorável para a gente sair, né? Tá bem frio, bem frio, bastante neve aqui em Oklahoma. Então, se você mora aqui, hoje nós tomamos a decisão de fazer a celebração online por conta da segurança de cada um que faz parte aqui desse corpo, dessa igreja. Não queríamos colocar ninguém em risco. Então, que bom que estamos juntos aqui, mesmo à distância, para adorar o Senhor e para receber uma ministração, uma palavra do Senhor que venha nos edificar. Então, hoje, dia 14 de fevereiro, nós iniciamos uma série de mensagens chamada Relacionamentos Relevantes. Hoje nós celebramos o Valentine's Day aqui nos Estados Unidos, que também seria chamado como o Dia dos Namorados, mas não é somente para namorados, é também para amigos, para relacionamentos no geral. Esse é o tipo de celebração. A minha Valentine não está aqui do meu lado porque está cuidando da nossa filha lá no quarto. Porque a nossa filha aqui não ia dar certo. Ela puxa fio, ela quer mexer nas luzes, quer mexer na câmera. Então ela preferiu ficar lá no quarto. Mas que bom que hoje nós celebramos isso. Relacionamentos é uma parte muito importante da nossa vida. Se você não sabe, o nosso Criador, ele é um Deus relacional. Ele é um ser relacional. Ele é 3 em 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao nos criar, ele nos criou com essa característica. Nós também fomos criados seres relacionais. Nós temos uma necessidade muito forte de relacionamento, seja ele qual for. Mas a Bíblia também nos traz alertas em relação a relacionamentos e também muitos direcionamentos em relação a esses relacionamentos. Então a mensagem de hoje é exatamente sobre isso. Como ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que são relevantes, que fazem a diferença e não somente qualquer relacionamento. Se você está participando da nossa leitura bíblica anual, ultimamente nós estamos lendo algumas cartas de Paulo, encerramos Romanos, agora estamos em 1 Coríntios, e uma coisa em comum que eu encontrei que me chamou a atenção é que Paulo, no final de Romanos, ele chamou a atenção dos romanos, dizendo: ei, vocês não caminhem, não se ajuntem a essas pessoas que estão causando divisão. Deixem eles à parte, se separem deles. A mesma coisa em 1 Coríntios, Paulo também chama a atenção da igreja, das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, dizendo: ei, se afastem dessas pessoas que querem continuar vivendo uma vida imoral, uma vida principalmente na imoralidade sexual. E ali ele chamou a atenção, esses que são idólatras, que são mesquinhos, e ele deu uma lista ali, ó, as pessoas que estão assim, não se ajunta. A mesma coisa a gente também vai ver o salmista falando lá em Salmos 100, onde ele diz: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia ela nos dá direcionamentos e nos ensina, nos chama a atenção em relação a relacionamentos. Talvez você esteja, não sei, mas talvez você esteja assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu ando com quem eu quero, me relaciono com quem eu quero. Sim, cada um tem suas escolhas. O apóstolo Paulo também falou isso: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Ou seja, você pode escolher o que você quiser, mas os resultados, meu amigo, vão vir. As suas escolhas gerarão resultados. As pessoas com que você caminha, as pessoas com quem você abre a sua intimidade, as pessoas com que você se conecta e faz aliança, têm uma grande influência, não somente na sua vida hoje, mas vão trazer uma grande influência aonde você vai chegar, ou seja, no seu destino, no seu futuro. E eu espero que você tenha um desejo no seu coração de chegar onde Deus quer que você chegue, de viver o futuro que Deus tem preparado para você. Mas para isso vai ser necessário tomar as decisões corretas e investir nos relacionamentos corretos, ser bem cuidadoso com os relacionamentos. Antes de tudo, eu quero trazer uma explicaçãozinha aqui rápida sobre relacionamentos. Existem vários tipos de relacionamento, mas uma das principais diferenças entre cada um desses tipos é a intimidade. Então,
o relacionamento ele difere de acordo com o nível de intimidade que tem nesse relacionamento. Eu vou tentar aqui mostrar uma imagem que venha te ajudar a entender. Se você vê aí, são ciclos de relacionamentos, onde está dividido. O mais longe é o menos íntimo e o mais centralizado é o mais íntimo. Nós temos aquele ciclo de pessoas que nós convivemos, que são aqueles que são chamados os conhecidos. Nós temos pessoas que a gente só conhece de longe, de vista, e que também nos conhece somente de longe. Não tem muita intimidade, não tem muita exposição e não tem muito conhecimento um do outro. Um nível um pouquinho mais adentro, com um pouquinho mais de intimidade e constância, são os colegas. Aquelas pessoas com quais investimos tempo, bastante tempo, muitas vezes, mas não é um tempo opcional. É muitas vezes algo que que você não tem escolha. Ou seja, quando você está na faculdade, ou está na escola, ou você está trabalhando, você tem colegas, tem pessoas que estão ali e que vão estar ao seu redor, que vão estar próximas a você. E, querendo ou não, vão estar dentro dos seus relacionamentos. Um terceiro já é um nível com mais intimidade, que são os amigos, aqueles os quais investimos tempo, aqueles os quais estamos mais próximos, abrimos mais um pouco da nossa vida, nós compartilhamos risadas e também tristezas, nós nos divertimos juntos. Então, esses são amigos. Logo em seguida vem um aí bem mais íntimo, que é o namoro. O namoro, você já sabe, aquela pessoa que você escolhe, e o namoro é aquele período de conhecer antes de se casar. Então, o namoro e o casamento devem ter níveis de intimidades diferentes. O casamento é a profundidade, onde você verdadeiramente se une à pessoa, vai passar muito tempo junto, vai ter uma exposição da alma, do coração, bem profunda, e aí é os níveis de relacionamento, os ciclos de relacionamentos. Então hoje, quando eu me refiro aos relacionamentos relevantes, eu estou me referindo principalmente a esses três mais profundos na intimidade: amigos, namoro e casamento. É por isso que no anúncio dessa mensagem eu falei que essa série serviria para tanto quem é solteiro, quem está namorando ou quem já é casado, porque eu vou estar ministrando nessas três principais áreas de relacionamento e de intimidade. Mas por que essas três causam um impacto tão grande na nossa vida? Eu vou te mostrar aqui uma outra imagem. Aqui você vê 5 coisas, que são coisas muito importantes e que estão dentro desses relacionamentos. O primeiro aí é o tempo por escolha. Como eu falei, a diferença entre os colegas e o amigo é porque os colegas você não tem muita escolha de dizer não a passar tempo com eles. Mas nos amigos, namoro e casamento, é pessoas que você escolheu estar com ele. Então, tempo de escolha é a primeira coisa que acontece dentro. Tempo por escolha é a primeira coisa que acontece dentro desses relacionamentos. Esse tempo por escolha leva a um conteúdo absorvido. Ou seja, quando você passa tempo com essas pessoas, você está absorvendo um conteúdo. O que elas estão falando, os sentimentos delas, muitas vezes até os problemas delas. Então você está absorvendo. Essa absorção vai gerar em você uma influência. Vai influenciar também os seus sentimentos, a sua forma de pensar e, consequentemente, vai influenciar as suas decisões, que é a próxima que você vê aí. Então, a influência que foi gerada agora toca nas suas decisões. E as suas decisões vão levar ao seu estilo de vida. Ou seja, esses relacionamentos desse nível de intimidade têm uma influência muito grande na forma como você vai viver e nos resultados que você vai alcançar. É por isso que é muito importante ser seletivo nesse tipo de relacionamento, nas pessoas às quais nós caminhamos. Então, eu quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia.
Eu estou tentando voltar aqui para a câmera. Agora foi. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que fala o seguinte: ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Um provérbio muito sábio, muito poderoso isso aqui. E é uma verdade muito grande. Então, antes de eu continuar aqui, eu quero te convidar a orar. Feche aí os seus olhos onde você está, abaixe sua cabeça e vamos conversar com o nosso Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui unidos online para sermos ministrados pela Tua Palavra. Que o Senhor toque em nossos corações e gere transformação. Que o Senhor venha incomodar o que deve ser incomodado no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha dar coragem para dar os passos de mudança. Mas que o Senhor também venha abrir a mente e o coração para entender o amor que o Senhor está querendo transmitir por meio das palavras que serão liberadas nessa noite. Então fala conosco, Pai. Que nós sejamos totalmente ouvido e foco no Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Então, você aí já entendeu o quão profundo e o nível de impacto que esses tipos de relacionamento têm na nossa vida. Mas qual que é uma das grandes diferenças entre qualquer relacionamento e um relacionamento relevante? Porque hoje eu estou ministrando aqui sobre relacionamentos relevantes. Então aqui, ó, já guarda aí no seu coração. Um relacionamento relevante é um relacionamento com propósito. E que propósito é esse? Relacionamento ele é composto por pessoas. E o propósito do ser humano, do homem, é glorificar a Deus. Então, um relacionamento relevante é um relacionamento com o propósito de glorificar a Deus. E glorificar a Ele é sobre torná-lo conhecido por quem Ele é. Ou seja, um relacionamento relevante, ele vai revelar o caráter de Deus. Vai revelar quem Deus é. Então vamos lá, marcas de quem Deus é. Deus é amor, não é verdade? Deus é amor. Então um relacionamento relevante, ele precisa ser baseado no amor. Mas que amor é esse? Deus, a Bíblia relata que a grande exposição, a grande revelação do amor de Deus pela humanidade foi revelada por meio de Jesus Cristo. Deus Pai enviou o seu Filho para morrer por nós, ou seja, um amor sacrificial. Então, o amor num relacionamento relevante não é esse amor dos filmes. Não é esse amor que esse mundo fala ou que esse mundo conhece. É o amor que a Bíblia aponta, é o amor que nós vimos em Jesus. Ou seja, é um amor sacrificial. Então, um relacionamento onde só um se sacrifica e o outro só recebe, não é um relacionamento relevante. Então, é por isso que uma das principais coisas que nós vamos precisar buscar nesses relacionamentos é amor. Mas não qualquer amor, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo precisa estar presente nesses relacionamentos, para que seja um relacionamento relevante. Uma outra marca, uma outra característica que revela o caráter de Deus é a santidade. Ou seja, um relacionamento relevante precisa ser um relacionamento santo. Então, se há pecado, se há algo de errado nesse relacionamento, não é um relacionamento relevante. Não é um relacionamento que revela Deus. É um relacionamento destrutivo. E quando eu falo relacionamento aqui, eu estou falando dos três que eu citei no começo. Amigos próximos, aqueles que ouvimos e caminhamos, namoro e casamento. Nesses três. Então, precisa ser santo. Então, se o relacionamento ele é baseado em mentiras, já está a marca que ele não é um relacionamento relevante, mas é um relacionamento destrutivo. Se
o relacionamento ele é baseado em mesquinhez, em adultério, em fornicação ou qualquer outra coisa desse tipo, já é uma exposição de dizer assim, ó, é destrutivo. Não é um relacionamento relevante. Então isso aí vai levar a sofrimento, vai quebrar corações, vai destruir vidas, vai destruir futuro, vai destruir muita coisa. Como eu disse, esses relacionamentos não trazem impacto somente no presente, mas no futuro. Então a outra característica, Deus é bom. No entanto, um relacionamento relevante é um relacionamento onde há muita bondade. Você vai encontrar pessoas que vivem para fazer bondade, que são bons uns com os outros, são harmoniosos, são alegres uns com os outros. E não há ali somente brigas e conflito o tempo todo. Porque se é só ruim, tem algo errado. E tem algo muito errado. Então, lembra disso. Um relacionamento relevante precisa revelar o caráter de Deus. Precisa revelar quem Ele é. Então, para um pouquinho agora e pensa. Quem são as pessoas que você passa mais tempo com elas? Talvez os amigos, ou talvez a pessoa que você está namorando, ou está pensando em namorar. Ou até no seu casamento. No caso do casamento, entenda uma coisa. Você não vai deixar a sua esposa ou seu marido. Não é isso. Casou, é até que a morte separe. Ou seja, agora o que você vai aprender aqui, você vai ter que usar dentro do seu casamento para ajustar o que está para apontar para a direção certa. Mas se você está somente na parte da amizade e namoro, ainda dá tempo de repensar e de pular fora. Entendeu? De ser seletivo nisso aí. Então, baseado na palavra, já entendendo que relacionamento relevante é isso, que é revelar o caráter de Deus, agora vamos para alguns princípios para que você tenha relacionamentos relevantes. Passos que você precisa dar. Você, não é sobre as pessoas, é sobre você. Então, o primeiro princípio para que você tenha relacionamentos relevantes, entenda o seu valor. Olha isso, entenda o seu valor. 1 João capítulo 4, versículo 9, fala assim, ó, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Você sabia que uma das definições para relevante é importante? Ou seja, importância. No entanto, o primeiro passo para que você tenha um relacionamento relevante é você entender a sua importância, o seu valor. Você precisa entender esse valor. E onde é que você encontra esse valor? Como é que você descobre esse valor? Olha, o seu valor não está no que você faz ou deixa de fazer. O seu valor não está no que as pessoas falam sobre você. O seu valor está no que Jesus fez por você. Ele pagou um alto preço. Ele morreu naquela cruz do Calvário por amor a você. Então a morte de Jesus naquela cruz declarou para mim e para você: você tem valor. Eu te dei o mais alto valor. Você é precioso. Por que é tão importante entender o nosso valor? Porque se você entende o seu valor, você não vai se entregar facilmente. Quando você não entende o seu valor, você se entrega a qualquer um ou qualquer pessoa. Simplesmente se dá. Mas quando você entende o seu valor, você passa a ser seletivo. Você passa a pensar duas vezes, a avaliar aquele relacionamento para saber se vale a pena imergir nele, se vale a pena confiar seu coração àquela pessoa, se vale a pena confiar o seu tempo àquela pessoa, por conta do nível de influência que você vai estar recebendo. Então, você vai ser muito seletivo. Você não vai mais aceitar ser tratado como um objeto pelas pessoas. Você não vai mais aceitar esse tipo de relacionamento destrutivo. Porque você vai entender, eu sou um filho de Deus. Ele pagou um preço muito alto para mim comprar, para mim fazer filho.
eu sou de um reino, ou seja, eu faço parte de uma realeza, então um príncipe ou uma princesa não vai se relacionar com qualquer pessoa, ele vai ser seletivo, e por conta disso, você vai ter relacionamentos melhores, relacionamentos relevantes. Agora vamos lá, talvez você esteja para entrar num ponto aqui muito importante, em que a Bíblia fala, eu acredito que é Paulo quem fala em relação ao jugo desigual. Talvez você esteja pensando assim, cara, eu conheço uma pessoa, estou namorando, estou pensando em namorar com essa pessoa, e ela me trata super bem, ela cuida, essa pessoa ela me fala palavras bonitas, mas aí entra essa palavrinha que Paulo fala, o jugo desigual, é assim, ó, o que essa pessoa ama, o que essa pessoa quer, e quais são os padrões dessa pessoa. O jogo desigual é sobre uma fé que precisa ser igual. Aí talvez você entenda assim, cara, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu tô interessado naquela pessoa e eu acho que eu vou namorar com ela. Então, peraí, vamos esclarecer uma coisa aqui. Vamos esclarecer uma coisa. Se você entender o seu valor e entendeu que a pessoa que te valorizou, Jesus, pagou um alto preço por você, você não vai aceitar alguém que te dê um valor menor do que o que Deus te dá e alguém que não valorize aquele que te amou mais, que é Jesus. Ou seja, você não vai querer se relacionar com alguém que não tem os mesmos princípios que você. Então, se você mesmo assim não tem isso como uma prioridade, eu quero te dizer uma coisa aqui, olha. Se a principal característica que você procura numa pessoa para se relacionar não é amar a Deus acima de tudo, é porque essa não é a sua principal característica. É porque você não ama a Deus verdadeiramente. Porque se você ama muito, mas muito a Deus, você não vai querer se relacionar com alguém que não coloque ele na mesma prioridade que você. Então faça de Deus a sua prioridade, entenda seu valor e ame aquele que te amou primeiro. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então nós precisamos carregar esse princípio e essa certeza em nossos corações para que possamos ser muito, mas muito seletivos em nossos relacionamentos. Só assim poderemos ter relacionamentos verdadeiramente saudáveis e relevantes. Não entregue seu coração, os seus sentimentos, para alguém que não quer andar nos padrões de Deus. Alguém que não entendeu o amor de Jesus por ela ou por ele e por você. Então, use isso como na sua lista de critérios sobre as pessoas com que você vai se relacionar. Tanto nas suas amizades próximas, tanto quanto no namoro, quanto a pessoa que você vai casar. Porque, pode anotar isso, vai gerar um grande impacto na sua vida. Uma coisa que eu costumo dizer é que relacionamentos íntimos não existe ponto neutro. Ou ele constrói ou ele destrói. Ou ele revela o caráter de Deus, ou ele simplesmente te afasta completamente desse caráter. Você te afasta mais e mais de Deus. E aquela ideia de assim, cara, vou namorar com a pessoa e vou trazer ela para Jesus. Não funciona, não vai nessa. Porque isso aí é beco sem saída, é furada. Vai dar errado, vai dar zica. O negócio é que a pessoa conheça Jesus antes, que ela se apaixone por Jesus antes, porque só assim ela vai ser verdadeiramente capacitada para te amar como deve. Então guarda isso, uma pessoa só vai te amar como você verdadeiramente deve ser amado ou amada, se ela entender o quanto ela é amada por Deus e o quanto ela é capacitada por Deus para amar. Porque a gente não consegue amar verdadeiramente até conhecer Jesus Cristo como devemos conhecer. Então, guarda isso no seu coração e que Jesus seja a principal prioridade, seja a principal característica que você procura numa pessoa para se relacionar, para andar junto. Um segundo princípio para que possamos ter relacionamentos relevantes. Busque o seu propósito de vida. Busque o seu propósito de vida. Salmos 119, 35 fala assim, ó, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação.
Você sabe uma das coisas que torna, uma principal coisa para tornar uma pessoa verdadeiramente satisfeita, é ela entender seu propósito de vida. Você só é verdadeiramente satisfeito quando você entende para que Deus te criou. Só assim. Porque até você entender isso, até você se conectar com o nosso Criador, com o nosso Senhor, o ser humano ele não é verdadeiramente satisfeito. Então o que é que acontece? Ele começa a buscar satisfação em tudo que é lugar. E aí, ao invés de ser uma pessoa satisfeita, você vai tentar encontrar satisfação num relacionamento. O que vai ser problema. Porque nem homem, nem mulher, nem trabalho, nem dinheiro, nada pode te dar a satisfação que Jesus te dá. Tem aquela frase que diz que o ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus. É exatamente isso. Enquanto esse vazio não for preenchido, enquanto você não for completamente satisfeito em Deus, o relacionamento que você entrar profundamente vai trazer problema, tanto na sua vida quanto no da outra pessoa. Então é necessário ser satisfeito, porque quem é satisfeito é seletivo. Você provavelmente já teve a experiência de estar com fome no ambiente, no lugar, e acabar comendo em qualquer lugar e comeu qualquer comida e se decepcionou com o tipo de comida que você comeu, porque você não foi muito seletivo por causa do desespero. Não seja desesperado, busque seu propósito em Deus, busque conhecê-lo, busque ser curado, curada das suas feridas, busque ter sua mente transformada, para que assim você possa ter a capacidade de selecionar bem as pessoas que você vai se relacionar, a pessoa que você, os seus amigos mais íntimos, a pessoa que você vai namorar e até a pessoa que você vai casar. Então você precisa ser satisfeito. Então, se você já é casado e hoje você está vivendo muitos problemas dentro do seu casamento, é porque talvez, provavelmente, você ainda não encontrou satisfação em Deus. Porque existe aquela mentira, né? Eu vou casar para ser feliz. Não é assim. Você precisa ser feliz em Deus antes de casar. É preciso ser feliz nele, porque felicidade e satisfação verdadeira só vem dele. Entendeu? Porque se você não for satisfeito, qualquer coisa serve. E aí é problema. É problema. Fora que tem uma coisa que eu estava conversando com a Larissa um tempo atrás e a gente estava conversando em relação a... Nós temos uma filha de quase 2 anos e a gente já estava falando sobre o futuro. Nossa, vai chegar o tempo que ela vai... E se ela vir querer falar sobre querer namorar, o que a gente vai falar? A Larissa me perguntou, né? E eu estava falando, cara, eu não acredito em namoro cedo, antes dos pelo menos dos 18. Porque a pessoa, se ela não sabe para que ela vive, ou para que ela vai viver, como é que ela pode escolher a pessoa que ela vai passar o resto da vida dela? Ou começar a tentar isso? Vai ser problema, vai ser ficar sofrendo à toa. Vai ser, nossa, destruição, com certeza. Então, porque é preciso entender seu propósito de vida primeiro. Então a pessoa nem se conhece e já quer se envolver com outro. Não pode, não dá. É problema. Você primeiro precisa se conhecer e entender quem você é, para que você foi criado. Porque, olha, imagina, casamento é união de propósitos. Aí, vamos dizer que um tem o propósito que Deus chamou ele para ir para as nações. Tem o desejo de ir para outro país fazer coisas grandes. Aí, novinho, essa pessoa pega e se relaciona com o outro, e se apaixona, entrega o coração, e se casam novinho, não sabiam o propósito, e lá na frente descobre que o propósito dessa aqui, o desejo dela não era de nunca sair do país, que ela tinha um chamado naquele lugar. E agora, o que é que vão fazer? Um dos dois vai ter que abrir mão do seu propósito, do seu chamado, e aí vai dar muito conflito, porque um dos dois vai acabar ficando muitas vezes infeliz, insatisfeito, porque vai ficar dizendo assim, cara, eu abri mão do meu para viver o seu, e aí vai gerar mais e mais problemas. Então, qual que é o segredo para você ter relacionamento relevante, um casamento relevante? Entenda seu propósito de vida. Busque seu propósito de vida no Criador.
Você não é um acidente, você não nasceu por acidente. Não importa o que aconteceu no seu passado, quando Deus te criou, ele já tinha planos para você. Ele tinha um propósito para você. Busque nele, busque no Criador, peça a ele, pergunte para ele, Pai, para que o Senhor me criou? O que o Senhor está esperando de mim? Muitas vezes buscamos em Deus somente o que ele tem para nós, mas nós precisamos fazer essa pergunta, Pai, o que o Senhor está esperando que eu faça, que eu entregue, para que eu viva? Precisamos ter isso em nosso coração bem claro antes de nos envolver dessa forma, nesse tipo de relacionamento. Então, acima de tudo, busque o seu propósito, busque o Senhor. Uma das coisas que eu costumo dizer é que a melhor, você está preparado para se casar ou para namorar, para entrar no relacionamento, quando você não está mais desesperado por isso. Quando você já não está sentindo que é um big deal, que é uma grande necessidade. Quando você sente que estou satisfeito em Deus, estou vivendo coisas maravilhosas, eu sinto uma paz, uma alegria, uma satisfação nele, nada me falta. Aí sim é que você está preparado para se envolver com alguém, porque você encontrou sua satisfação em Jesus. E aí, quando você se unir com uma outra pessoa, você vai estar se unindo para viver um propósito e não para encontrar satisfação. Porque uma das grandes razões de frustração em relacionamentos de namoro e casamento é porque um fica esperando demais do outro. Um não está satisfeito e fica buscando essa satisfação no outro, sendo que o outro não pode dar. Então, se você está vivendo essa situação, está na hora de parar, de buscar essa satisfação no seu marido, na sua esposa, e começar a buscar em Jesus. Correr para ele e dizer, Pai, eu quero ser completamente satisfeito em Ti. Eu quero ouvir Tua voz, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou em Ti. Então, fala comigo. Então está na hora de correr para ele e descobrir para que você foi criado, para que assim você tenha relacionamentos relevantes. Quando você sabe o seu propósito, você tem autoridade para rejeitar os relacionamentos que venham atrapalhar esse propósito. Atrapalhar. Faz sentido aí para você? Eu espero que você esteja entendendo esse ponto. Então descubra o seu propósito de vida. Busque no Criador. E o terceiro e último princípio, para a gente encerrar aqui. Faça a diferença. Faça a diferença. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, fala assim, ó. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vou te falar aqui uma outra definição para a palavra relevante. Que tem relevo, ou seja, que se sobressai. Em outras palavras, alguém diferente. Uma pessoa relevante é uma pessoa diferente. É uma pessoa que não é simplesmente igual a todo mundo. Se você simplesmente age igual todo mundo age, faz o que todo mundo faz, anda nos padrões de todo mundo, você não vai ser uma pessoa relevante e não vai ter relacionamentos relevantes. Porque para ter um relacionamento relevante, primeiro, eu preciso ser relevante. Eu preciso ser diferente. Então está na hora de ter novos padrões, de ter um novo estilo de vida, um novo comportamento. Eu preciso ser diferente. E essa diferença, quem faz em nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que faz essa diferença em nós. É Ele quem faz essa transformação de dentro para fora. Então, seja uma pessoa relevante. E eu vou trazer isso até para dentro do relacionamento. Um relacionamento que é focado nele mesmo é um relacionamento problemático. Um relacionamento que está sempre buscando ser feliz é um relacionamento problemático. Um relacionamento relevante é um relacionamento que tem o foco fora dele. Ele vive para fazer a diferença. Ele é tão diferente, esse relacionamento, que ele vive para fazer a diferença. Ele faz a diferença na vida de outras pessoas, no ambiente onde ele está. Então, são duas pessoas diferentes fazendo a diferença aonde estão.
Então, para ter um relacionamento relevante, é preciso ser diferente e fazer a diferença. Ou seja, um casal que não vive para si mesmo, amigos que não vivem para si mesmo, pessoas que não se juntam somente para se divertir ou para satisfazer seus prazeres, suas necessidades. São pessoas que se unem, que se ajuntam para fazer a diferença fora, para servir pessoas, principalmente para servir o reino de Deus. Isso é ser relevante e viver um relacionamento relevante. Então tome essa decisão. Diga, olha, eu estava vivendo para mim mesmo, eu estava buscando me satisfazer, eu estava buscando alegria, mas eu entendi que eu preciso encontrar isso em Deus. Quando eu encontro isso em Deus, eu também entendo que eu tenho a responsabilidade de agora compartilhar isso com outros. Então, olha, para de ficar buscando namorado, namorada, para de ficar correndo atrás de amigos, para de ficar correndo atrás de coisas. E está na hora de você entender, olha, Jesus Cristo tem o que você precisa. E quando você recebe o que Jesus Cristo te dá, você tem que se posicionar para começar a fazer a diferença. Viver para servir, viver para se doar, porque esse é o amor que Jesus tem por nós, um amor doador. Então, se una com pessoas que fazem isso, que suas amizades sejam amizades relevantes. Se você vier escolher uma namorada ou um namorado, que seja uma pessoa relevante, mas que você já seja uma pessoa relevante. E para casar, meu Deus, que você tenha essa sabedoria. Olhe para a pessoa e avalie isso. Essa pessoa está vivendo para ela mesma, ela está vivendo para construir a sua reputação, ela está buscando simplesmente ser conhecida, feliz, ou ela está vivendo para servir? Ou ela é uma pessoa que vive para glorificar a Deus, para ajudar as pessoas? Isso é algo muito, mas muito importante. Precisamos ser pessoas relevantes para ter relacionamentos relevantes. Então, como eu disse, só existe um. Só existe um que revela o teu valor, ele te dá valor, que te dá propósito e que te torna diferente. Guarda aí o seu coração. Só existe um que revela o teu valor, te dá propósito e te torna uma pessoa diferente. Essa pessoa é Jesus. Com Jesus, você vai ter essas três coisas e vai ser alguém empoderado para fazer a diferença e ter relacionamentos relevantes. Então, escolha por Jesus. Escolha por Ele acima de tudo. Busque a Ele mais do que você busca qualquer coisa, porque o seu coração vai estar seguro quando seu coração estiver nele. Coloque seu coração, suas expectativas, sua mente nele, porque Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te trair, Ele não vai te deixar na mão, te abandonar. Ele é aquele que você pode contar. Então, nos dias mais difíceis, nos dias bons ou nos dias maus, Ele vai estar com você. Ele vai te dar discernimento nas escolhas. Ele vai te dar paz, alegria, satisfação. E, acima de tudo, é Ele quem pode te salvar. É Ele quem salva. É Ele quem te dá verdadeira vida. Então, se entrega completamente para Ele, que você vai ser relevante e vai ter relacionamentos relevantes. Eu quero orar com você. Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa mensagem, que o Senhor tenha ministrado no coração de cada pessoa que estava ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa gerar frutos no coração de cada um. Que o Senhor dê sabedoria e ousadia nesse momento, para que cada um possa ver as amizades que precisam ser cortadas, mas também as amizades que precisam ser valorizadas. Que possa ter sabedoria e ousadia em relação ao namoro, nas escolhas. E se alguém aqui está num relacionamento que não te agrada, que não te honra e que vai trazer destruição, também dá ousadia para essa pessoa, Senhor, para dar os passos de encerrar esse relacionamento e mergulhar em Ti. Que cada um aqui possa encontrar satisfação no Senhor, se apaixonar por Ti, Te amar acima de tudo e receber a sabedoria que vem de Ti para ter relacionamentos melhores, relacionamentos relevantes. Que cada um possa entender o seu valor. Tu pagaste um alto preço, Pai, por nossas vidas.
Então, que nenhum de nós venha desprezar isso e sair entregando o coração e a vida como se não tivesse valor nenhum, como se estivesse mendigando por relacionamentos. Que ninguém aqui venha mendigar por amizade, mendigar por um namoro ou mendigar por um casamento, para ser alguém que não são, que não foram criados para ser. Então, cuida, Pai, do coração de cada um, no nome de Jesus, Pai. Amém. E eu tenho que te dar a oportunidade de tomar a maior e mais importante decisão da sua vida. Se nesse momento você deseja entregar a sua vida a Jesus, chamar Ele de Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele tome conta do seu coração, dos seus sentimentos, da sua mente, da sua vida por completo e possa ajustar tudo, trabalhar em você, que Ele possa governar. Se você deseja tomar essa decisão de chamá-lo de Salvador e Senhor da sua vida, eu te convido a mandar uma mensagem aí no grupo, aí nessa live, ou entra em contato conosco, dizendo que você está tomando essa decisão, porque é uma decisão muito importante. Então, não tome sozinho. Torne público, declare diante de outros, declare diante das pessoas. Se você um dia já tomou essa decisão, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor e hoje deseja voltar, retornar ao Pai, que você também entre em contato conosco, dê um sinal para que nós possamos te ajudar nessa caminhada. Nosso Pai é um Pai que perdoa, então você não precisa mais caminhar carregando a condenação ou carregando o peso do pecado. Ele te perdoa e Ele está de braços abertos para você. E se você deseja tomar a decisão de ser batizado e tornar a sua fé pública, declarar publicamente, gritar para todos que você escolheu Jesus, que você o ama, também entra em contato com a gente sobre a sua decisão. Não fica parado. Corre para Jesus. Amém? E se você também tem um desejo de fazer parte de uma célula, entra em contato conosco. Você não precisa andar sozinho. Existe uma família que quer te ajudar nessa caminhada. Então deixa eu orar com você mais uma vez. Feche aí seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Então, é no nome de Jesus que eu os envio, com a autoridade que o Senhor coloca, para que eles possam viver a melhor semana da vida, Senhor, e serem usados por Ti. Que o Senhor dê sabedoria em cada palavra que eles vão liberar nessa semana, em cada decisão que vão tomar, e que eles possam viver para glorificar o Senhor e para revelar o Teu caráter aonde quer que eles vão. Então, é no nome de Jesus que eu os envio. Amém e amém. Amém. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, ou até a célula.